Na Sulina, a partir deste momento, um programa de debates, informações, opiniões, desabafos, críticas, elogios, sugestões e curiosidades. Está no ar. Tema Livre. 10 horas 10 minutos. Bom dia, Dom Pedrito. Estamos começando o programa Tema Livre aqui na sua Rádio Sulina. Rádio Sulina, a voz do Ponte Verde. Que país é esse que nós estamos vivendo? Um Brasil que permite que seus filhos sejam executados diariamente pelas ruas, pelas vias, pelos becos. Por todos os cantos do Brasil, temos notícias diárias da execução, ato normal. Não é uma guerra civil, são execuções, onde as pessoas, às vezes por estarem no lugar errado, no momento errado, são vítimas e alvos da raiva de alguém, ou simplesmente não deviam estar aonde estão naqueles momentos. Que Brasil é este onde cães ferozes, pitbull, rottweilers, estão matando? Ainda ontem, mataram uma criança, mataram uma tutora, mataram já um velho, um aposentado, que estava deitado num banco de uma praça e foi vítima do ataque de cães. Cães que deveriam estar com focinheira, com todos aqueles elementos que não permitissem que eles atacassem alguém. Que país é esse, onde os pais estão matando seus filhos e as coisas simplesmente acontecem e fica o chamado dito pelo não dito? Maior parte das crianças assassinadas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, na última década foi morta dentro de casa pelos próprios pais. A pergunta que se faz e que fica ecoando cada vez mais na mente de cada um daqueles que realmente tentam entender e achar uma resposta para tudo que está acontecendo: por que os pais estão matando os filhos? Alguns argumentam que os filhos lhes tiram a liberdade, que o seu direito de ir e vir é tolhido pela presença daquele filho, seja ele um recém-nascido ou até mesmo já na sua fase infantil, com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. E muitas vezes os machos que estão envolvidos naquele cenário matam os filhos das suas companheiras, agindo como se fossem leões, aqueles felinos que matam as crias da leoa para que ela novamente possa entrar no seu ciclo de reprodutividade, no cio, como muitas vezes é dito. Que país é este, Pacase, onde cada vez mais crimes hediondos são cometidos e os que cometem saem pela porta da frente? Aquele que matou, que foi o grande mandante da morte da vereadora Marielle, foi colocado em liberdade. E, no entanto, pessoas que protestavam, que se manifestavam e até quebraram, sim, pintaram inclusive lá a estátua na frente do STF, estão condenados inicialmente a 17 anos de cadeia, estão incomunicáveis. Já morreu gente dentro da própria prisão. Que país é este, onde aqueles que negam a chamada anistia são aqueles mesmos que foram anistiados num passado recente e que hoje não querem e não admitem que outros tenham as mesmas prerrogativas que eles tiveram? Ah, sim, eu ia esquecendo. Aqueles que foram anistiados lá no passado são aqueles que assaltaram bancos, que levantaram armas contra o regime, aqueles que assumiram o risco de, em algum momento, ter contra si a força do Estado. Mas esses que estão presos e que estão pedindo que sejam anistiados, esses não estavam armados. Esses invadiram, depredaram, sim, que paguem, que sejam punidos pela depredação
que sejam deles cobrados os valores deles, daqueles que realmente promoveram o quebra-quebra. Agora, que não sejam chamados de terroristas e nem que tenham atentado contra a democracia brasileira. Quem atenta contra a democracia brasileira é quem diariamente permite que os brasileiros sejam mortos pelas ruas do país. Que país é este, Pacazzi? Que no momento da ressurreição de Cristo, no momento onde todos nós tentamos encontrar respostas, até para entendermos se somos ou não seres humanos, esse país continua punindo de maneira severa aqueles que trabalham, que produzem e que têm como objetivo único um Brasil melhor, enquanto que aqueles que realmente atacaram e que atacam a própria Constituição continuam livres, leves e soltos. Um bom dia, Pacazzi. Pessoal, enquanto o Pacazzi não entra no ar, então quero já deixar aqui na abertura do programa um grande abraço para o Sérgio Roberto, Benir, Valdemar Mancilhas, Getúlio Santana Silva, para a Rosana, para todos os nossos amigos aqui da Rádio Sulina, Sulimã, Serginho, o André, o meu amigo Valdir, que todos tenham aí uma ótima de uma quarta-feira, ok? E que possamos realmente, nessa quarta-feira, debater e tentar achar algumas respostas. Inclusive, a resposta sobre o que está acontecendo, afinal, de verdade, com o pronto-socorro de Dom Pedrito, Pacazzi. Tô no ar agora? Acho que tá. Bueno, então tá. Bom dia, Norton, bom dia, povo de Dom Pedrito e mundo afora. Mundo afora, é? Mundo afora, nossos companheiros de trabalho. Bom dia a todos. Então eles devem ter ouvido o que eu falei. Certamente, Norton. Bom, Norton, mas eu não estou revoltado. Viu, uma pergunta de cada vez. Estava perguntando do pronto-socorro, do país, do mundo da... Como diria Cazuza, que país é esse? É verdade. Bom, a nossa bandeira está escrito bem... Alô? Estou te ouvindo. Tá. A nossa bandeira tem aquele lema, né? Eu acho um lema fundamental, maravilha, beleza. Não suprimiria nada dali. Ordem e progresso. Acrescentaria humanismo, compreensão, tolerância, enfim, essas coisas todas. Mas ordem. Não pode haver progresso sem ordem. Progresso se entende como evolução, melhoramento das condições de vida das sociedades, né? É isso aí, esse é o progresso, né, que está sendo idealizado, né, que é idealizado na nossa bandeira, um dos nossos símbolos maiores, né? E não está havendo ordem. Não está, não. Não? Não. Está muito díspare isso aí, está muito confuso. Ordem para algumas coisas, para outras não. É preciso que haja uma harmonia de ordem, que seja uma palavra que contente, pelo menos, o consenso, né, da sociedade, porque senão a sociedade não estará em consenso, em harmonia, em paz, e aí então nós teremos todos esses efeitos colaterais, que é isso, exatamente isso. A própria destrutividade entrando lares adentro, né? Pais matando filhos, filhos matando pais, né? Isso é a destruição da célula fundamental da sociedade, que é a família, né? Bom, então isso é lamentável, isso é penoso. Mas virou fato comum e normal, né, Pacazzi? Pois é, exatamente. Isso aí não pode ser de maneira nenhuma aceito. De maneira, pois é, está acontecendo, pois é, mas acontece fora daqui.
Interessa, nós não moramos fora daqui, moramos aqui. Então é preciso que se tenha realmente essa compreensão, esse entendimento, essa consciência, e que deve ser uma consciência coletiva. Se for 1 ou 2 ou 10, não vai adiantar. É preciso que o cidadão, aquele que pertence a esse contexto, a esse complexo que é a sociedade, que ele participe, que não se deixe levar, que não deixe que os outros pensem por ele, decidam por ele. Então isso também, isso é fundamental para que uma sociedade se organize. É preciso que o cidadão, que é a unidade dessa sociedade organizada, se manifeste. Organizada, que se manifeste, que diga, olha, eu estou aqui, eu me chamo a atenção, por exemplo, quer ver, o indivíduo vai ali, o que aliás deveria ser, né? Vai ali contratar um serviço. Olha, eu quero que pinte a minha casa. Tudo bem. Vai lá, consulta, faz um contrato, né? Acerta, né? Um pintor, ou uma equipe de pintura, uma empresa, né? E assim combinam detalhes. Tá, que horas começa a pintura? Né? Quanto é que vai custar? Que pintura vão usar? Vão usar a 2 mãos? Como é que vai ser? Enfim, combinações, contrato. O serviço será feito e será pago. Estará tudo combinado, se espera no contrato. Ah, mas isso aqui não está bem feito. Ah, isso aqui não está ali conforme nós combinamos. Esse contrato pode ser escrito ou não. Pode ser um contrato no fio do bigode, sei lá, como se dizia antigamente. E ainda existem pessoas que têm o chamado fio do bigode. Pois bem. Me chama a atenção também o seguinte, que a pessoa vai lá comprar um eletrodoméstico. Também. Tá, qual é a garantia desse eletrodoméstico? Se não funcionar, o que é que eu faço? Enfim, são uma série de preocupações da pessoa, o que, aliás, é muito natural e normal. Estou pagando, vou comprar um eletrodoméstico, isso aqui é uma ferramenta, eu vou usar, né? E eu preciso ter muito esclarecido como é que deixa de ser, porque, afinal de contas, dói no bolso. Eu vou contratar um serviço de saúde, plano de saúde. Também se entra naqueles meandros, né, de como é que funciona, o que é que eu recebo, quanto é que eu pago, por quê, aquelas coisas todas. Mas me chama a atenção que o indivíduo, todos nós, pagamos, contratamos serviços, pagamos bens através dos nossos tributos, dos impostos. E não temos essa mesma preocupação de cobrar o serviço feito, o serviço bem feito, conforme nos prometeram e que foi contratado. Não temos essa preocupação de chegar lá e dizer, mas para um pouquinho, o que estão fazendo com o meu dinheiro? Esse dinheiro está indo para onde? O que estão fazendo com esse dinheiro? Estamos botando na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança. Muito bem. Mas então está faltando dinheiro. Então não tem sido o suficiente, tem que arrecadar mais. Será? Tem que aumentar o imposto porque o serviço não está vindo satisfatoriamente. Raras, honrosas exceções, claro. Aqui funciona isso, ali funciona aquilo, está tudo bem. Mas, de uma forma geral, não está sendo retributivo
o tal imposto, tributo, essas taxas que se paga e tal. Se paga uma taxa lá, o IPVA, qual é o fundamento do IPVA? Não, ele vai deslocar desse dinheiro aí, que é bastante, vai para as estradas. Que estradas? Quais estradas? Mas é que não deu... Todas as estradas vão em direção a Dubai. Bom, tem gente que prefere ir de avião lá, né? Sim, mas são os caminhos aéreos, né? Pode ser? Pode ser. Pode ser. Bom, então, tem essas questões todas, quer dizer, o ente social que tem o seu direito de cobrar quando vai contratar um serviço para si, para a sua família, quando vai comprar um objeto, enfim, ele tem esse direito e tá certo isso, desde que não haja briga, guerra, confronto, nada. Sim. Né? De fazer, ele vai nos detalhes. Não, mas olha aqui, isso aqui não estava combinado. Tal. O que me admira é que a mesma pessoa não vá nos detalhes em relação a esse dinheiro que tiram do bolso dele para lhe devolver em serviço, como saúde, segurança, educação e infraestrutura, ruas e estradas. Ué, é a mesma pessoa? Então reclama. Pois não está vendo. Sim, mas você está prestando atenção. Por que você não reclama? Olha, eu me recordo uma ocasião que houve um problema aqui na Corsã. A água estava saindo suja das torneiras, né? Suja, ou pelo menos com aspecto sujo. A chamada água Coca-Cola, Pepsi-Cola, sei lá o quê. E aí se fez um movimento grande, e não havia uma explicação plausível por parte da companhia, dizendo, mas é que eu não sei o quê, mais isso, mais aquilo, é porque o cano estava furado, depois se consertou e o resíduo voltou e veio, e a água passando no contador e, evidentemente, contabilizando. Então havia uma reclamação. E se fez todo um processo uma grita, um levante das pessoas. Vamos para frente, e nada de soluções. Vamos para frente da Corsã para saber o sim ou sopa. Afinal, tem solução isso? Parece que deve ter. Muito bem. Isso estava acontecendo na cidade inteira. Quantas pessoas tinham na frente da Corsã fazendo essa reclamação? 8. Dom Pedrito tem quantos mil habitantes? 36 mil e pouco. 36 mil e pouco. Então era o pouco que estava lá. Os 36 mil ficaram em casa. Mas me disseram que era bem menos que o pouco, viu? Inclusive quem estava lá era o hoje atual prefeito municipal. Sim. Tá? E ele, segundo eu lembro, nós estávamos aqui no programa quando estava acontecendo a movimentação, havia aquela reclamação em massa na cidade, mas, resumindo, na hora do frigir dos ovos, ovo é caro, né? No frigir dos ovos, só restou quem? Não tinha 6 pessoas e entre elas estava lá o nosso prefeito Diego da Rosa Cruz, representando na época lá os interesses da população. Você lembra? Me lembro. Claro. E os demais? E o resto? E aqueles que são ferozes e leoninos nas redes sociais? Cadê, Pacazzi? Pois é. Bom, é muito bom querer que o Pacazzi, que o Norton, que o Sérgio, que o Benir, que demais vão para dentro da jaula, né? Pois é. Tá me ouvindo? Claramente. Tá. O que tá vendo contigo aí? Não, é o meu retorno aqui que não sei o que tá vendo. Bom, mas será que não é algum hacker lá da Coreia do Norte? Eu acho que não, eu acho que são os OVNIs.
Os OVNIs. Bom, mas então todas essas questões, aqui a gente sempre insiste, a gente não quer confronto, briga, nada disso, não vai se resolver nada disso. Nós vamos ter muito prejuízo de natureza. Mas nós não podemos nos omitir. Pessoal e institucional, só vamos ter isso com brigas e tal. Mas é preciso que o indivíduo mostre, especialmente o cidadão, né? Que mostre, quando for o caso, a sua inconformidade. Olha, eu não estou conforme com o dinheiro que eu estou sendo obrigado a pagar. E por que eu estou sendo obrigado a pagar? Por quê? Quem é que disse isso? Afinal de contas, numa democracia, a democracia, por definição, é o reino da liberdade com responsabilidade. E eu não estou tendo a liberdade de fazer essa reclamação, como eu reclamaria para a equipe que foi pintar minha casa, se for o caso, que não foi feito conforme combinamos. Na loja onde eu comprei o eletrodoméstico, que não foi feito conforme combinamos. Agora, não vejo reclamações em relação à questão dos impostos, que não estão sendo empregados conforme combinamos. Ou não? Numa democracia se combina. Então não está havendo esse retorno. Muitas coisas. Alguém se disser, saúde. E não culpem os municípios por isso. Os municípios é o terminal, é a parte final. E, aliás, que deveria ser a primeira. É onde mora o indivíduo, onde mora o cidadão, onde mora o eleitor. É no município. Mas é o último a receber as migalhas. As migalhas. É ele que tem que atender a questão da saúde. Olha, fecha a UTI, não tem dinheiro. Como que não tem dinheiro? Mas como que não tem dinheiro? Não tem dinheiro para os municípios. Mas tem aí para, não é, esse proselitismo estatal e federal, que são verdadeiras ficções dentro do sistema federativo. O verdadeiro ente federativo é o município, onde está o indivíduo, onde está o cidadão, onde ele mora, onde ele vive, onde ele trabalha, onde ele vai morrer. Bom, então isso é que tem que ser reformado. É uma questão estrutural, tem que ser reformado, mas é preciso. Vamos reformar. Não adianta lá o Norte, o Pacase, os nossos companheiros aí de imprensa chegarem e dizer, olha, tem que mudar. Não. Qual é o seu respaldo? O senhor está falando em nome de quem? Olha, eu pensava que estava falando em nome da sociedade. Não, a sociedade está bem tranquila. Ninguém reclama. Está tudo bem. Siga o baile. Vida que segue. E aí? Mas tem que mostrar isso. Não é quebrando, não é incendiando, nada disso. Aliás, tem uma ala da sociedade que acha que essa é a maneira de fazer, né? Uma invasão de propriedade privada e pública, né? E o pior, com o dinheiro dos impostos. Não, ninguém está tirando dinheiro do bolso ali. Não, olha, vamos fazer, mas por nossa conta, vamos fazer um movimento social. Não, isso aqui é o quê? O que é? Um movimento social? Sim, movimento social com o nosso dinheiro? Com o teu dinheiro? Com o meu dinheiro? Hã? Assim é bonito. Hã? Da mesma forma, com todo respeito aos partidos políticos, no meu ponto de vista, desculpem, modesto ponto de vista, eu acho que os partidos políticos deveriam sobreviver por si próprios, pelos seus partidários, pelos seus simpatizantes, e não pelo dinheiro dos não partidários. No Brasil já se fez muitas pesquisas e continua se fazendo. 70% dos brasileiros não tem partido político. 70% não tem partido político. Não são partidários.
Né? Por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não gosto de política, não quero política. Não, todos nós queremos e somos políticos. O que nós não somos é político-partidários, necessariamente. Mas votam, né? Mas votamos, nós somos políticos. Né? Então, não somos... E são os que decidem as eleições. Político-partidários, exatamente. Então, é justo pegar o dinheiro dos 70% que não são partidários e entregar para, entre aspas, os 30% que são partidários? Nada contra os partidos. Os partidos são elementos fundamentais dentro de uma democracia. Mas que sobrevivam, que vivam de si próprios. Dos seus partidários, dos seus simpatizantes. O cara, eu sou sócio do Clube Jacarandá. Tá? Tá bom. Mas como é que você só? Sim, eu paguei lá uma joia, uma entrada, pago uma anuidade, tenho direito ao salão, tem baile, tem piscina, tem isso, tem aquilo, canchas de jogo, etc. Muito bem. Aí, mas eu pago a minha anuidade. Agora imagina que de repente alguém fizesse, não, olha, sabe, nós vamos aqui usar dinheiro público para sustentar esse clube. Como assim? Uns dinheiro aí que vieram aí através dos impostos, das taxas, do impostinho e tal. Como assim? Esse clube tem que viver por suas próprias pernas, pelo seu próprio esforço, pela simpatia, não é? Dos seus associados, transportando isso para a vida pública em relação aos partidos políticos que realmente, no meu ponto de vista também, desculpem, meu ponto de vista modesto, são muitos. Não existem tantas linhas doutrinárias. Pacazzi. E filosóficas assim. Sim. Não existe. Você pode vir, o microfone está aberto aqui para defender isso. Nós temos 39 partidos, mas existem 39 doutrinas para servir ao povo. Não, hoje no Brasil tem só uma doutrina. Bom, hoje seja no lá Brasil como for, mas tem só uma linha de pensamento que já estabeleceu o que é certo, o que é errado, segundo a visão de um único ser. Entendeu? Só para ter uma ideia, o que é racismo ambiental? Norton, tem esses dias teve um debate. Será que é a árvore que é mais escura que a outra? Não, teve um debate aí que a matemática tinha que ser modificada, ajustada, porque ela não estava sendo inclusiva. Agora a deputada Érica Hilton, né? Sim. Porque ela teve a sua condição de gênero estabelecida pelos norte-americanos, que ela pediu o visto de entrada nos Estados Unidos, né? Sim. E aí colocaram ela como masculino. E ela é trans, né? Então ela tem um nome, identidade, característica de feminino. Aí ela acusa agora os americanos de transfobia de Estado. Mas escuta... A nossa língua portuguesa está rica em manifestações. E quando ela for ao banheiro, como é que vai ser? Quando ela for ao banheiro, que banheiro será? Mas Pacazzi, a deputada, ela fez o procedimento todo? Sim. Ela é uma mulher. Ela é mulher, assim, e ela tem o direito, a própria Constituição dá a ela essa condição. Só que os americanos... Isso no Brasil, né? Sim. Só que nos americanos não. Para os americanos, ela continua na sua condição original de pessoa que seria do sexo masculino. Né? É tergiversação, é aquela briga, Pacazzi, que vai além da normalidade. Quer dizer, é que nem o que tu estava falando agora. Não vai se chegar a lugar nenhum, porque nós estamos discutindo o sexo dos anjos, vamos dizer assim, e estamos esquecendo aquilo que é relevante. Aplicar tudo aquilo que é arrecadado, aplicar tudo aquilo que é tirado do nosso bolso de maneira correta, só que não. Agora mesmo, o que um grupo de deputados quer?
ele quer que o SUS banque as chamadas cirurgias de mudanças. Eles querem que as escolas não estabeleçam mais o regramento para se aplicar determinadas questões ligadas à linguagem neutra ou dialeto não binário. Então, assim, cada vez mais no Brasil se preconiza tanto e se esquece do essencial, que é o conhecimento. Aí aquelas duas estudantes de medicina que tripudiaram daquela menina que estava em estado grave, dizendo que ela era que nem gato, que achava que tinha 7 vidas. Então, enquanto isso, a gente vê a falência dos valores, a falência do ensino brasileiro. Enfim, que país é esse que nós estamos vivendo? Da mesma forma, puxando para cá, é como o debate entre duas criaturas na frente de um incêndio, e uma discutindo e fazendo discurso de que aquela caixa de fósforo deve ser eliminada do convívio com a sociedade, que não pode mais ter fósforo por perto de ninguém. Tá? Não, porque nós estamos na frente do incêndio, ninguém está tomando providência de apagar o incêndio. E aqueles dois estão debatendo, fazendo discursos, um de um lado, outro do outro, com tribuna, com tudo, com aplausos, enfim, com vaias, mas estão discutindo a serventia ou não é? Da caixa de fósforos. Claro que aquele fogo pegou por um fósforo aceso, sim, não tem a menor dúvida, né? E quem é que vai apagar o incêndio? Apaga o incêndio. Depois vamos para esse debate vazio, completamente vazio. Olha, não se usa mais, porque é uma barbaridade a caixa de fósforo. Sim, mas apaga o incêndio primeiro. Então, essa inutilidade dos debates pode estar mais ou menos semelhante a isso, né, Norton? A questão, por exemplo, ainda a questão dentro dessa área, desse contexto político, o chamado assistencialismo sem medidas, o clientelismo, quer dizer, está tudo isso ligado a um outro fecho aí que é um chamado eleitoralismo. Como seria o Brasil se as eleições fossem assim mais reservadas ou preservadas, né? Nós temos aí eleição de tudo, meu Deus. E aí vai, quer dizer, é um negócio eleitoral, não, deixou de ser uma escolha cidadã, né? Passou a ser um negócio eleitoral. Para mim, se você passar aí e começar a perguntar avulsamente em quem você votou na última eleição, fala o nome do deputado, fala o nome disso, daquele outro, do estadual, do federal que você votou, muito poucos vão saber. Muito poucos Sim, vão mas saber. quando, Pacazzi, tu faz parte de uma Câmara Federal, de um Congresso Nacional, e tu começa a ser rotulado lá dentro como pertencente à bancada A, a bancada cristã, a bancada evangélica, a bancada da bala, a bancada do meio ambiente, a bancada isso. Só um pouquinho. O elemento, o deputado, seja homem ou mulher ou qualquer linha da diversidade que hoje se impõe, ele está lá para defender os interesses da nação, não é da bancada A. Agora nós temos lá, mas a bancada evangélica não vota em tal coisa. A bancada cristã não vota porque vai contra os princípios cristãos. Mas então é o seguinte, se tu tem uma vocação e uma identidade religiosa que não te permite analisar tudo de forma global e ter um entendimento sobre a complexidade do que é a gestão pública, tu não pode ser deputado, nem senador, nem presidente. Porque se tu vai assumir um cargo onde em algum momento tu vai confrontar a tua questão política, que ali está representando a população, com os teus interesses, entre aspas, religiosos, afinal, qual é o teu papel nesse contexto? Olha, tem um tal negócio dentro desse contexto ainda político, né, que nós estamos falando, político, eleitoral, representativo, sei lá, democrático.
Um presidente de um dos países aqui da América do Sul, recentemente, vem questionando, né? Como um representante pode, proporcionalmente, ganhar muitas vezes mais do que o representado. Né? Uhum. Quantas? Mas muitas vezes mais. Como que pode acontecer isso? Então, eu não quero representante, eu vou lá mesmo, eu me represento. Posso? Dentro da proposta democrática, por que não? Hã? Então, tal negócio, essa desproporção. Como é que um representante pode ganhar, proporcionalmente, né, mas milhares de vezes mais do que o representado? Para quê? Por quê? Então, são esses questionamentos que o cidadão deveria fazer. Assim como questiona os seus pintores que vão pintar a sua casa, que pode até contestar, pode reclamar, pode isso, deveria reclamar da sua casa maior, que é o seu país, né? A sua cidade, seu estado, seu país. E por que não reclama? Mas não precisa atirar pedra, tocar fogo, não. Use, argumente, use os seus direitos. Mas eles são limitados. Mas então não é democracia. Um momentinho. Então, está se falando democracia aí como... Está se vendendo um título aí que não existe. Está se vendendo um... Qual é o país que tu está vivendo? Um produto. Pois é, isso é que eu estou dizendo, né? Então, não, democracia. Então tá, o cidadão... Olha, eu prefiro não pagar, não é? Eu mesmo quero estar, eu me representando lá, eu sou um cidadão. Pode? Poderia, né? Numa democracia, poderia, né? Bom, mas de qualquer maneira... Num país, olha só, num país onde tu tem uma das maiores áreas ocupadas por pessoas que há décadas vêm se intitulando, né, do movimento Sem Terra e que tem apoio, inclusive federal e de autoridades para isso, como é que essas pessoas podem ser chamadas de sem terras se elas detêm em seu poder volumes absurdos de terras que não são utilizadas, que não são áreas produtivas? Ô Norton, eu não estou entrando na seara política. Não, eu acho assim, eu acho que é até comovente, não é? Ah, é? Eu me comoveria, sim, uma pessoa que sinceramente, de maneira verdadeira, leal, não é? Leal, amiga, pacífica. Eu gosto da terra, eu quero trabalhar na terra, eu preciso, a minha família também. Terra para mim seria uma ferramenta, porque terra é ferramenta. Sim, tá? Sim. Eu me sentiria muito bem e prometo que eu vou fazer o melhor possível. Quer dizer, eu não tenho condições, eu particularmente jamais terei condições de comprar, de adquirir uma terra. E se existem terras que são de todos nós, né, que a maior parte do território nacional são nossas, de todos os brasileiros. Sim. Os brasileiros de bom senso, os brasileiros corretos, também na mesma dimensão desse que está solicitando, iam fazer todo o esforço para facilitar que esse indivíduo usufruísse dessa terra, recebesse essa ferramenta e produzisse para si, para a sua família e para todos. E para o Brasil. Mas, ao contrário, está se usando, tem se usado todo esse cenário para fazer uma política de guerra, de confronto, Tá, mas afinal, de desunião. De quem são as terras no Brasil? Bom, as terras de evolução são nossas, dizem uma parte dos índios que já estavam aqui quando chegaram os portugueses, espanhóis, franceses, holandeses. Né? Mas isso nunca ficou muito claro. Então é preciso que a terra é de quem trabalha, de quem produz.
A terra é de quem produz, é de quem trabalha. Isso é o que está no livrinho. Pois é. Aí é que está. Agora, também fazer um movimento, uma bandeira de natureza político-eleitoral em cima disso, não está certo, não vai resolver coisa nenhuma. Vai produzir o quê? Vai produzir apenas ódio, rancor, discórdia, recalque. É isso aí que produz. Olha, está na nossa escuta o nosso querido amigo Suliman, nosso colega. Obrigado, Suliman. Bom, hoje eu vi uma história aí de mais índios chegando através da rodoviária. Pois é, foi até fotografado. Mas como ontem. assim? Chegaram de ônibus? Acredito. Bom, para estarem na rodoviária, a não ser que tenham vindo, né? É que tem aquela aba ali da rodoviária, de repente acharam que ali era um abrigo interessante, né? Mas isso é uma barbaridade, isso diz respeito, não é, a uma questão de natureza pública. É preciso que os nossos representantes da área, né, investiguem, vejam de perto o que está se passando, o que nós podemos fazer, né? Que medidas podemos tomar em relação a isso. Porque, de fato, nós não precisamos importar a miséria. Dom Pedrito não está precisando disso, não está precisando de miséria que já tem a sua. E bastante. Pois é. Tá? Então não estamos precisando. Alguém tem que dizer, para não sei para onde, não, para quem, né? Tem que descobrir. A inteligência aí tem que entrar em campo e descobrir o que está acontecendo. Estão nos mandando aí indigentes. Não nasceram aqui, não são daqui, mas estão mandando para nós. Por quê? O que há? Então, vamos ter que pensar bem nisso, descobrir. E tudo bem, olha, chegaram aqui porque não foram aceitos em lugar nenhum. Bom, mas então vamos ver, nós temos capacidade de absorver esse povo que está chegando com dignidade. E começa essa história, com dignidade não é na rua. Não é hoje tem pão, amanhã não sei. Mas assim, já ao longo dos anos sempre, essa questão dos indígenas é normal, segundo a própria lei, e a própria lei, a assistência social em todas as suas situações municipal, estadual, federal, diz que eles têm o direito de ir e vir, que eles são cidadãos originários, que a cultura deles não permite interferência do homem branco. O que pode ser feito? Assistência social, ir lá, dar uma olhada, ver se as crianças estão bem, se os adultos estão bem, ponto. É isso aí. Norton, não te parece contraditório? Direito de ir e vir, sim, como todo cidadão brasileiro, né? Como todo cidadão. Quando tu chegou países aqui democráticos. Em 1500, onde é que eles estavam? Bom, como todo cidadão numa democracia, direito de ir e vir e estar, direito de ir e vir e estar. Muito bem, mas não o direito de ser miserável, miserento, indigente. Não. Será que é preciso um direito para ser isso? Mas o que aquelas pessoas que estão lá na FUNAI, por exemplo, promovem, e isso aí foi denunciado por uma deputada federal que é indígena, a Silvia Vaiapi, que ela disse assim: nos deixem, por favor, fazer parte da sociedade normal, nos deixem estudar, nos deixem usar soja transgênica para poder produzir alimentos. Vocês estão nos matando de fome, estão nos matando com doenças, não nos permitem vacina, não permitem que os nossos filhos, os pequenos, os índiozinhos lá, tenham acesso a uma escola. Nós somos discriminados, nós somos alvos de preconceito, e esses mesmos que ficam falando em transiço, racismo daquilo, são os mesmos que não aceitam Pacase e que não permitem, através dos processos legais, que essas pessoas que passam pedindo socorro saiam de dentro das reservas. Porque é o discurso eleitoreiro deles. É que nem a miséria lá no Nordeste. É a mesma coisa. Por que eles não gostam de nós aqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, do Paraná? Porque a nossa região é uma região produtora, nós produzimos. Então, para eles, nós somos a antítese de tudo aquilo que eles pensam.
Eles, se progredirem, podem ser perigosos. Mas lógico, Pacazzi, porque se os índios progredirem, se as pessoas estudarem mais, tiverem melhor formação, quem é que é o alvo? Quem é que, porque as pessoas são um pouquinho. Eles vão questionar. Aquilo que eu pensava estava errado. Eu estava equivocado. Vamos tirar essa gente daí, pronto. Não é o discurso que eles querem. O discurso que eles querem é o discurso de quê? Do vitimismo, né? Daquilo que eu faço. Nós estamos numa ditadura sob vários aspectos, mas a principal dela é aquela dos modismos que vem sendo colocado paulatinamente dentro do Brasil sob o aspecto de se transformar em lei, e essa lei vai amordaçando quem? A população que gostaria de trabalhar e produzir. E quem gostaria de sair do silêncio. Porque o pedido de socorro silencioso dos nossos indígenas há muito tempo não encontra eco junto às autoridades federais. E aí aquele que contratou o serviço dos pintores e reclama e tem direito disso. Olha, não está sendo bem feito conforme combinamos. E aquele que comprou o eletrodoméstico também diz, olha, não está funcionando aqui, ele tá, liga quando quer, né? Então vai lá e reclama. É o mesmo que não está reclamando dessas questões todas que estão acontecendo na frente do seu nariz. E a pessoa pode dizer, mas isso é lá em Brasília. Tá, mas aí, de lá de Brasília, ou de Porto Alegre, ou seja lá de onde for, de repente, quando ele foi, disse, olha, o pintor chegou para eles assim, disse, seu fulano, o senhor precisa comprar mais uma lata de tinta. Não deu essa aqui. Não deu, a parede estava muito áspera, ou sei lá, ou absorveu demais, não sei, não deu para prever. Tá bom, então vou lá buscar mais um balde. Chega lá, diz, mas tá muito cara essa tinta, encareceu, pois é, mas é que a gente tem que pagar o imposto, não sei o quê, mas como assim? Aí você, como não reclamou, isso é lá em Brasília, isso não tem nada a ver com isso. Como você não reclamou do não tem nada a ver lá em Brasília, a sua tinta subiu de preço da noite para o dia. E aí também o seu eletrodoméstico lá disse, não, mas eu quero, olha, sabe, não está dando certo, quero devolução. Tá, se queixa lá na fábrica. Como assim? Mas eu comprei aqui. Não, mas tem que ser lá na fábrica, que conforme a lei tal, o não sei o que, o decreto tal do não sei o que, é lei que foi feita lá em Brasília. Pacazzi, sabe que eu vou fazer aqui rapidamente, certo, um depoimento. Sim. Eu tenho orgulho de fazer parte de um grupo de trabalho aqui do escritório de Bagé, ligado ao deputado federal Afonso Ram. Certo. E eu digo orgulho por quê? Porque o deputado tem uma característica que eu aprendi a conhecer lá quando o saudoso prefeito Chiquinho ainda estava entre nós, que é o que de atender às necessidades da população, das pessoas, porque não adianta somente o discurso, não adianta somente aquela ação implacável de ser oposição ou ser situação. Qual é o princípio? Conhecer o que acontece lá onde os fatos são realmente importantes e relevantes, nos municípios, Pacazzi. E lá na base, mas a emenda, alguns dizem, mas emendas parlamentares é trocar por voto. Não. A emenda parlamentar é justamente atender o gestor, o município, seja na saúde, na educação, na segurança, naquilo que o governo está falhando, naquilo que o governo deveria dar como reciprocidade por tudo que arrecada de cada um. Então, aqui, quando nós temos pessoas, Pacazzi, que têm essa visão de ir lá na base, verificar, atender, correr atrás, e também lá em Brasília, como vai acontecer agora semana que vem, lá naquela audiência que vai ser discutida a questão da securitização, do endividamento, dos problemas graves que os nossos produtores estão tendo. Esse é o contexto do que nós queremos. Não é jogar as questões para debaixo do tapete, que os nossos representantes,
independente de ficarem muitas vezes sentado no escritório, olhando pela janela ou vendo televisão, que os nossos representantes estejam aonde? Lá na base, onde as pessoas têm problemas, onde a gravidade da ausência do Estado realmente se manifesta. E é isso que nós queremos dos nossos representantes, que eles estejam nas ruas, representando a cada um de nós. É isso aí. Tu sabes que, exatamente, essa é a questão. Se os nossos verdadeiros representantes, por isso é que eu sempre faço aqui a ressalva, né? Com honrosas exceções. Estamos falando de uma maneira geral, né? Sim. Mas com honrosas exceções. E o Afonso é uma exceção. Tem vindo coisas aí, benefícios que estão aí, não vão embora, uma série para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para tudo isso, para a saúde, né? Especialmente. E a nível de Estado, né, Pacas? De Estado. E tem outros igual a ele que fazem um serviço. Fazem, muito Só bom. que muitos que deveriam fazer são aqueles que esperneiam e brigam, mas não fazem. Não, e é interessante a interferência do representante lá na Caixa Forte, lá em Brasília, que está o caixa maior, o cofre maior está lá, né? Sim. Então, em vez de mandar essa verba que ia para construir lá um chafariz lá na Bahia, lá no interior da Bahia, vem aqui para atender uma necessidade de saúde de Dom Pedrito. Que bom. Então, ontem sem essa interferência, Sim. é certo que a verba do chafariz estava garantida lá para a Bahia. Ontem a vice-prefeita Luciana estava no programa Panorama Rural comigo. Sim. Há 1 hora, esteve ela aqui junto com a assessora dela, Laís. E é isso aí. Terça-feira ela vai fazer aquele esforço, junto com os representantes da Associação dos Agricultores de Dom Pedrito, e vai levar aquele calhamaço de projetos e pedidos, porque é o momento, junto ao setor das comissões de agricultura, de pedir socorro para quê? Para as estradas de Dom Pedrito, para buscar maquinários, para que o governo exerça o seu papel de Estado e não de padrasto, Pacásio. Muito bem. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, não é, Norton? E já estaremos de volta. Né? Lembrando sempre que o 999-38-8090 está no ar. Tá? É o número aqui do programa. Mande a sua mensagem, certo? De preferência por escrito, né? 999-38-8090, da área 53, tá bom? Pacásio, para que leis se não tem quem fiscalize as faça cumprir? Depois do intervalo? Depois. E outra coisa, nosso programa está no YouTube, viu? Tá bom? Você conte aí para os amigos que não estão, amigos e amigas que não estão ouvindo no momento, que podem procurar depois na memória lá do YouTube e vão ver o programa. Vão ver e ouvir, tá bom? Um abraço, daqui a pouco estaremos de volta. É um intervalo rápido, tá, Valdir? Obrigado. Muito bem, pessoal, já retornando com o programa Tema Livre, Pacásio. Pois é, estamos retornando aqui com o programa Tema Livre. Olha, falamos no telefone, 999-38-8090. E nós temos já a participação da Fabiane Moreira Lucardo. Bom dia, nós como povo devemos cobrar mais. Se todos forem para cima e se unissem, garanto que ia muita coisa melhorar. O caso da Corsã é o mesmo caso da CE Equatorial. Pessoal do interior, todos reclamando, mas na hora de comparecer na frente da agência, meia dúzia foi nos defender e cobrar o que estava sendo mal feito. O povo tem que se unir. A força emana do povo. Muito bom, ótimo, Fabiane, muito bem, parabéns aí, tá? Parabéns pela tua participação, uma participação cidadã, realmente é, tá? Então tá, aqui eu preconizo há algum tempo, Norton, a questão do retorno do Conselho de Desenvolvimento Dom Pedrito, o CONDEP, que já existiu e que foi muito útil. Era um conselho formado pela sociedade civil, representantes. Quem? Nós não temos o Conselho aí Municipal de Desenvolvimento, até, se não me engano, temos o rural, né? Não, o CONDEP atuava em todas as áreas. Ele era um conselho consultivo. Ele não tinha
poderes executivos, nada, decisórios, de voto, nada. Era um conselho era um conselho de consulta. De consulta. Né? Mas é assim, ó, por exemplo, tinha representante da CDL, por exemplo, né, dos clubes de serviço, do representante das comunidades, né, dos bairros, enfim. Mas nós temos o Conselho Municipal de Saúde? Bom, tudo bem, mas é específico para a área de saúde. Esse aí englobava todos. Por exemplo, para que serviria um conselho? Era um conselho de consulta, né? Basicamente, esses conselhos de consulta, eles servem para diluir, para dividir um pouco a responsabilidade nas decisões administrativas. Me satisfaz uma curiosidade. Sim. Até fiquei gago na hora de formular a pergunta. Mas se nós já escolhemos e elegemos representantes para que façam esse papel. Mas, ô Norton, desculpa te interromper. Nada mais são do que um conselho popular eleito pelo povo para representá-los. Tudo bem, Norton, só que assim, esse conselho, todos os nossos representantes têm uma vinculação partidária. Todos eles têm. No momento em que eles forem eleitos, sob o ponto de vista ideal, eles têm que esquecer os seus partidos, respectivos partidos, e falar em nome de todos. Mas eles não esquecem? Não, pois não. Aí é que está. Então, esse conselho de que falo e que era o CONDEP, ele não tinha nenhuma conotação de caráter partidário. Ele falava em nome de todos, não era o partido fulano. Em que ano foi isso, Pacazzi? Isso foi lá na década de 60, se não me engano, e uma parte da década de 70. Funcionava muito bem. Por quê? Quando tinha uma complicação, e sempre tem, né, nas administrações públicas em relação, não dá para satisfazer a todos ao mesmo tempo, então sempre tem aquelas reclamações, aqueles pequenos confrontos, né, polêmicas, eu diria, não são confrontos, polêmicas, né? Esse conselho entrava nessas horas e era muito bom. Mas está falando em nome... Não, está toda a sociedade ali representada. Toda a sociedade. Assim como a nossa Câmara de Vereadores, claro. Só que foi através de uma eleição, através dos partidos políticos, etc, etc, etc. Tá bom. E esse conselho não, ele não tem conotação doutrinária, ideológica, nada disso, né? É apenas... pensadas da sociedade civil, pessoas assim que foram, por exemplo, representante do Lions. O Lions reunido lá, que é um clube de serviço maravilhoso, assim como todos os Rotaries, né? Maravilhosos. Então, está lá um representante que foi eleito lá dentro do clube, né? E esse vai nos representar nesse conselho. Esse conselho, ele só é chamado em caso, digamos assim, de extrema urgência, no caso, né? Ou uma decisão que está complicada, que de certa forma pode até dividir um pouco a população, o povo. Me permite? Pois não. Tá, mas e esses clubes de serviço, Lions, Rotaries e todos os demais, eles por si só já não deveriam ter essa fonte de comunicação entre eles? Esse link para justamente que não fosse necessário a convocação, mas que fosse alguma coisa natural, eles interagirem? Quer dizer que então os clubes de serviço não interagem? E muito, Norton. Muito. É mesmo? Muito, interagem muito, são Pois muito então, amigos, companheiros. Mas não é para isso, Norton, é assim, ó, eu não estou me fazendo entender. Uma pessoa inteligente como tu, culta, que vive dentro da coisa, não está captando a ideia. Tá bem. É o seguinte, esse conselho não tem nada a ver. Nada a ver com as ações dos clubes de serviço, nada. Nós não estamos falando das ações. Não, e nós do entendimento entre eles. Mas não é para eles se entenderem. Esse conselho é para ser um repositório de questões polêmicas. Por exemplo, o prefeito tem que... Em relação ao pronto-socorro, tá bem. O prefeito não ficou numa saia justa para ter que decidir? Muito. Se tivesse um conselho, teria sido muito melhor.
Tá, mas não tem o conselho hospitalar? Mas não é só isso. Esse conselho hospitalar é do hospital. Esse conselho é de toda a cidade. Porque do hospital... não, vamos decidir as coisas do hospital. Não, mas frequentam... O conselho hospitalar do hospital, mas são pessoas da sociedade? Tudo bem, Norton, mas estão decidindo sobre questões do hospital. Aí, como são do hospital, eles vão só evocar situações do hospital. Mas é evidente. Tá bem. É segmentado. E esse aí é mais genérico, entende? Seria mais genérico. O próprio Mário, uma ocasião, me pediu memória a respeito desse conselho, tentou conversar com a sua turma e tudo, mas não adianta, não foi para frente. Tá? Eu vou voltar ao tema. Por que os vereadores, de repente, não poderiam fazer isso aí? Não, Norton, convocaram o Conselho Municipal? Não é convocar. Esse conselho formar? Esse conselho tem que ser formado entre as entidades, tá? Com a anuência do poder público. Porque se foi a Câmara que nomeou, se a Câmara nomeou, ela pode destituir. Pois é. Entendeu? Não é conectado a um poder já existente assim. Não, ele tem que obedecer às decisões. Não! É um repositório de, digamos assim, de problemas, quer dizer, quando a coisa está polêmica, quando há choque de interesses, etc, etc. Então, realmente esse conselho serviria para diluir um pouco, dividir essa responsabilidade em umas decisões administrativas polêmicas, né? Como foi o caso aí do pronto-socorro, né? Ficou, bom, isso aqui, o conselho pensa isso a respeito, entende? Então, por exemplo, a nossa democracia é representativa, sim, mas ela, por que não? Ela não exclui a questão da democracia participativa. Nós temos que ter uma democracia também participativa. E o fato de ser representativa não exclui essa história. Nós temos, por exemplo, aquela manifestação que se faz anualmente, eu acho que né? Da sociedade aí que vai votar, as prioridades, enfim, isso aí não é ou não é? Isso. Mas então tá bem, né? E aí a gente está pregando aqui a paz, Norton, a paz, o entendimento, né? Tu tá querendo insinuar que eu quero promover a discórdia. Los hermanos sejam unidos em qualquer tempo que seja. Tenham união verdadeira, esta é a lei primeira, porque se entre eles peleiam, los devoram los de afuera. Pacase, eu tenho que fazer a parte do leigo, Pacase. Tá certo, não, tu tá no perguntômetro aí. Eu estou no perguntômetro. Em breve nós vamos ter, eu já falei isso no programa anterior e depois vou explicar melhor. O retorno também, sendo nostálgico, né? Retorno disso, retorno daquilo, nostálgico, né? Mas é só com visão para o presente e o futuro, gente. Centro de Crítica Centro de Crítica Cultural. Centro de Crítica Cultural. Né? Provavelmente seja lançado agora na Feira do Livro, isso aí, tá? Que é um evento cultural interessante, fundamental aí de Dom Pedrito, e deve acontecer nos primeiros dias de maio. O Centro de Crítica Cultural tem muito a dizer, tem muito a falar, muitas coisas a serem debatidas ali no bom sentido, com argumentos, no terreno das ideias, né? Mas ele é um digestor mental. É isso que ele se propõe. Digestor mental? É isso aí, é isso que ele se propõe. Oi, tu tá hoje... Tu tá impossível hoje, hein? Bom, o Norton, não sei, que tempo... ainda tem muito tempo, viu? Bom, eu estou vendo aqui que há uma preocupação muito grande, tem que haver isso, aplausos, né, a todas as providências que estão sendo tomadas em virtude dessa estiagem que nós estamos vivendo ainda, apesar das chuvas que têm vindo, que têm sido muito bem recebidas, é ouro que cai do céu.
nós temos problemas de estiagem e temos problemas de falta d'água aí no interior, especialmente das pessoas menos apoderadas, né? As pessoas mais necessitadas. Então elas precisam aí do atendimento, dessa assistência que está sendo dada, essa assistência através do carro-pipa, né? É isso? Isso. Tá levando água. Defesa Civil. Defesa Civil, não só para as escolas, né, no interior, também como algumas famílias que estão sendo atendidas. Agora, veja bem. Agora, por que isso aí, Pacásio? Mas veja bem, olha só. Água da chuva. O pouco que tem chovido tem sido muito pouco, né? Mas, de qualquer maneira, quase que suficiente para se fazer um armazenamento disso também. Não em açude, que açude absorve muito. E tem também a questão, não é, da evaporação e tudo isso. Mas não, no aljibe. Por que não incentivar, não dar meios, não dar só o peixe, ensinar a pescar, né? E dar condições para que o indivíduo tenha um bom caniço e uma boa isca para pescar? Então, por que não há incentivo do dinheiro público, né, que afinal é nosso, né, para que as pessoas tenham condições de fazer essa infraestrutura de captação da água da chuva para um aljibe? E outra, por que não se faz aí a pesquisa de poços artesianos, né, e incentivar essa pesquisa e a construção de poços artesianos? Tem muitas pessoas que têm vontade. Olha, de repente até pode ser que tenha aqui, mas eu não sei. Tem que pesquisar, tem que cavar, tem que fazer, enfim. Nós temos uma empresa, Sim. até eles são patrocinadores do meu programa. Sim. Não é? A Hidrobrasil Hidrosolution. É ótima empresa. E o Marcelo representa eles, o Marcelo Moreira ali no Alto da Barão, né? E eles estiveram aqui no programa, o Lucas, que é um dos proprietários e técnicos, e ele falou de maneira bem clara que todo o processo na prospecção, no conhecimento de como identificar quais os locais possíveis para se constituir um poço artesiano, Pacásio, é de uma complexidade, mas se alguém desejar, nós temos em Dom Pedrito pessoas capacitadas. Agora, o que nós precisamos? Precisamos que os órgãos, os departamentos, aqueles que têm o poder da caneta, estaduais, que são do meio ambiente, permitam que as pessoas possam, e o Estado incentive para que as pessoas possam ter uma condição hídrica à altura das suas propriedades. O problema é que sempre tem os obstáculos, né, Pacásio? Ferramenta nós temos. Nos falta o quê? Falta meios. O Norton, sim, sem dúvida nenhuma, obstáculos. Um dos obstáculos é o bolso. Tem muita gente que tem vontade de fazer isso, mas não tem dinheiro. Mas pode ser financiado, né? Mas um financiamento honesto, sério, não é? Quer dizer, não isso que acontece e eu ia dizer outra coisa, não vou dizer, tá? Mas acontece assim, Norton, que que haja, digamos, uma verba governamental empregada. Essa verba governamental não é do governo, é nossa. Tá? Bem entendido. Sim. Isso. É dinheiro nosso. Que ele é oriundo dos impostos que você paga, até comprando uma caixinha de fósforo, paga imposto. Muito bem. Então, que haja um incentivo nesse lado, um financiamento de longo prazo, uma coisa razoável, pagável, exequível, enfim, para que as pessoas possam fazer a pesquisa, contratar uma pesquisa e também a prospecção, entende? A prospecção, a feitura do poço, depois como vai tirar essa água de lá. Então, que se faça todo esse processo, que tenha esse incentivo, mas não é só um incentivo de discurso, que é na prática, né? Então, tem muitas pessoas que teriam vontade, mas não tem dinheiro para fazer. Eu conheço umas quantas. É capaz Sim. de ter, lá no seu fulano, que não é longe daqui, tem um poço que dá água. Pois então,
Então, esse tipo de coisa, essas iniciativas, são necessárias, são importantes, e nós confiamos muito nos nossos representantes que têm essa visão, que vão lá buscar, bater na porta, e dizer, olha, eu quero que se tire um pouco de dinheiro para cá, se destaque, se ponha do lado à disposição dessas pessoas que querem fazer isso. Água é vida, gente. Quem é que vive sem água? Me contem, né? Nem o camelo, coitado do camelo, né? Os processos hoje mesmo de incentivo no Estado. É um incentivo, entre aspas, né, Pacazzi? Porque na realidade vai pesar mesmo no bolso de quem vai fazer o investimento. Pois é. Né? Porque tudo que o Estado te dá, ele te tira com a outra mão. Bom, por via de regra. Tá certo, mas acontece o seguinte, que se fosse uma coisa razoável, pagável, eu acho que as pessoas até aceitariam. Dizem, olha, vamos fazer, qual é a sua capacidade de endividamento nisso aqui? Eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquele outro, não posso comprometer isso, sou pena de sacrificar a minha família, não tem como fazer. Então, mas de tal forma assim, para o senhor pagar em 30 anos dá? Eu acho que sim, sem uma coisa fixa que seja, eu acho razoável, tudo bem, é um benefício, tá, eu aceito, né? Então, uma coisa nesse sentido, não com aquela visão agiotária que normalmente impera. Claro. Eu não ia dizer e acabei dizendo. Epa, cara, tem que levar na cabeça, Pacazzi, tem que levar uns beliscão, não pode dizer tudo aí. Mas então, com aquela visão agiotária, nada vai para frente, não tem como, tá entendendo? Então, assim, se ofereça alguma coisa razoável, digna, honesta, séria, né, para que se faça uma coisa boa aí, para que as pessoas possam usufruir, aproveitar, não é? Como brasileiros, enfim. Bom, chegando a Semana Santa? Pois é, né? Já tem traíra ou não? Traíra? Tem traíra em Dom Pedrito? Não. Cara, hoje tá impossível, hein? Não, é que tu me pegou de repente. Tem até dourado, viu? Vamos virar a página. Mas uma pessoa religiosa me disse assim, essa história aí toda é uma questão que tem a origem, que merece todo o nosso respeito, nosso zelo, nosso apreço, né? Sim. É uma história de caráter religioso, né? E o dia do jejum é um dia só. Jejuar e abster-se como manda a Santa Madre Igreja, né? É um dia só. E para se evitar o consumo de carne vermelha, né? Que tem sangue, alguma coisa assim. Então, por aí se faz a opção de consumo de peixes. O vinho. O vinho, claro que sim. Azeite de oliva. Azeite de oliva. Bom, mas aí o seguinte, e aí se faz uma laúsa, né, em torno do assunto, e já comprou o peixe, a feira do peixe, não sei o quê, e não vai ter peixe para todo mundo, mas como é um dia só? É um dia só, mas pode comer pão. Pão pode comer. Claro. Bolacha. Só está se evitando... Até torta de batata. Só está se evitando um produto, que é a carne, que aliás está cara, né? Pode comer ovos também? Pode. Pode, mas claro. Também está caro também, caros, né? Pode tomar café? Pode. Também está caro, né? Está bem caro o café, né? Então eu acho que vai ser para o peixe. Parece que o peixe é mais em conta, viu? Eu acho que vão para o peixe. Tá, mas e aí, então se faz todo esse drama, essa coisa, que barbaridade, não teve peixe para comer, mas é um dia só. Um dia só, será que não vai ter? Sei lá, uma coisinha dessas, até uma maçã, ou 2 ou 10, não sei, bananas, isso pode comer. Bom, e aí sempre tinha aquele questionamento no tempo antigo, lá na área da campanha, né? Que era um sacrifício com as pessoas daquela época. Hoje não sei exatamente se é tanto, né? Naquela época não podiam passar um dia sem carne. Pois é. Não. Sim, mas o ser humano é carnívoro. Sim, não podiam passar um dia sequer sem carne, que aquilo era um drama, era um
problema. Então, se chamava que esse dia era o dia da aleluia, né? Ou sexta-feira, o dia do peixe, tá? E no outro dia era a famosa quebra da aleluia. Com churrasco. E aí tá liberado. Claro, no outro dia estava liberado. Então, o grande problema era isso, que o indivíduo aceitava mentalmente, mas eu estou fazendo um comentário aqui apenas de bom humor, que aceitava esse sacrifício de ficar um dia. Imagina, mas não tem aquela costela, não tem aquele... Não tem aquela carnezinha amiga do dia a dia, o puteiro. Não tem. Então tá, eu aceito comer peixe, desde que amanhã tem que ter aquele churrasco em dobro. Então era mas e no nosso caso aqui a traíra é bem tradicional, né, Pacazzi? A traíra, eu tem que saber tirar ela, a traíra, né? Tem que combinar com ela para ela sair também daí. Sim, né? A traíra, né, é o nosso peixe tradicional, ou comprar um bacalhau em um mercado, quer dizer. Já compraste bacalhau? Né? Eu não, mas eu não tenho dinheiro para isso. Bueno. Então tá. Bom, o Norton já vou... Falar em trair, Pacazzi. Sim. Eu tava vendo uma frase aqui, ó, que fala da máfia italiana. A máfia italiana tinha uma visão muito particular, muito interessante a respeito do que é a traição, né? Porque o italiano, naquela sua personalidade, coisa que ficou até aí eternizado nos próprios filmes promovidos por Hollywood, né? Mas tem uma frase que diz que um dos princípios da máfia italiana é que você nunca deve trair a sua esposa. Porque se você é capaz de trair quem confia em fechar os olhos e dormir ao seu lado, significa que você não é digno da confiança de ninguém. Amém. Tá bem? Bom, Norton, eu quero desejar a todos também uma... Tu é italiano ou tu é português? Italiano e português. É mesmo? É. Pacazzi, e esse fenômeno, rapidinho, sim, de cada vez mais pedretenses indo para Portugal? Brasileiros, né? Pedretenses. Brasileiros. Nós moramos aqui, o nosso país é Dom Pedrito. Tem muita gente fazendo todo um processo. Descobriram a rota? Não, tem muita gente Nossa, o brasileiro é descendente de quê? Português, espanhol, italiano, alemão, depois que vieram os imigrantes, né? Enfim. Então tem muita gente requisitando a cidadania dessas pátrias, né? Por exemplo, quem é descendente de português pode, é uma burocracia bem grande, né? Requerer a sua cidadania portuguesa também, né? Ela não exclui a brasileira, não é excludente, ou a sua cidadania italiana. Eu tenho um sobrinho que está tentando fazer isso. Nós somos brasileiros. Nós somos brasileiros, continuamos sendo, mas podem ter a cidadania da pátria, da origem dos seus ancestrais. E aí, isso aí, acontece o que com isso? Facilita a vida do ir e vir. É um dos princípios, né? Facilita a vida, vir e estar, né? Nesses países, ou na União Europeia, por exemplo, né? Então é muito interessante, é positivo isso aí, é bem interessante, tá? Eu quero me desculpar com o Jorge Carrion, que semana passada mandou uma mensagem aqui, mas nós estamos sem o telefone, esse telefone do programa, viu? Um abraço, Jorge Carrion. Agora, é muito bom que aqueles que partem na busca de novas fronteiras e trazem de lá depois conhecimento e colaboram para o crescimento e o desenvolvimento do nosso país. O problema é que nós não podemos ter brasileiros morando dentro do Brasil e que continuem a atrair os princípios básicos do que é ser brasileiro, né, Pacazzi? Esse ataque aos símbolos da pátria, né? Isso é uma pena, isso é uma lástima. Isso nós não podemos. Para mim isso é traição, viu? Isso aí é orquestrado isso, viu? É orquestrado. É uma barbaridade. Um abraço. O Norton, um abraço. Eu vou concluir, Norton. Gostaria que tu ouvisses também
tá? É o seguinte, eu vou concluir com a questão da ingratidão. A ingratidão é um flagelo, é horrível, né? É uma das piores defeitos que pode ter o ser humano, é ser ingrato. Uhum. Mas a ingratidão, mas tem coisa pior do que a ingratidão, tu sabia disso? Ah, é? Tem. A ingratidão é uma condição passiva por absoluta incapacidade sentimental. O indivíduo não tem condições, não tem capacidade para sentir gratidão. Então ele é um ingrato. Pena dele, né? Agora, a injustiça, que é pior que a ingratidão, é uma postura ativa do caráter que fere, agride, destrói, corrompe e subverte os bons sentimentos e o bom senso. E normalmente o injusto, claro que sim, ele é um ingrato. Muito obrigado pela atenção de todos. Nada é tão ruim que não possa ficar pior, né? Pois é. Um abraço. Um abraço para todos. Bom Natal não. Boa Páscoa, né? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela sintonia, pelo carinho, pelo apreço. Estaremos de volta na próxima quarta, se Deus quiser. Até lá. A Rádio Sulina apresentou Programa Tema Livre. Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.